Se você puder nesta hora, feche teus olhos, coloca realmente assim a sua mente no Senhor nessa hora, queridos. Não pensa agora no problema, não. Não pensa agora na situação, naquilo que está acontecendo, não. Em nome de Jesus, trazer à memória aquilo que realmente vai lhe dar esperança nessa hora. Pai, em nome de Jesus, uma vez mais, nós levantamos um clamor, louvando, glorificando a Ti e crendo que o Senhor está nos ouvindo. A Tua palavra diz, ó Pai, que onde tiver 2, 3 ou mais, o Senhor estaria presente. Aqui nós temos isso. E não só aqui, mas em várias casas, carros, empresas, lugares que têm os mais esparramados, ó Pai, nesse Brasil, e talvez até fora do Brasil, pessoas nos ouvindo. E nesta hora nós queremos nos unir, servindo a um só Deus, como um só povo, uma só igreja, e atraímos o Teu favor, atraímos a bênção do Senhor sobre cada casa, sobre cada família, cada vida, Pai, cada lágrima que tem sido derramada, cada choro, Senhor, cada joelho prostrado, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Clamamos a Ti nesta hora, que todos os céus de bronze, Senhor, seja quebrado, que haja uma conexão, Senhor, esta pessoa que está prostrada nesta hora, essa pessoa que está clamando agora, que haja uma conexão direta com Teu trono. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, cura nesta hora, liberta, sara, restaura o Teu altar, restaura casamento, restaura sonhos, cura, Senhor, aquele que está enfermo. Talvez esse que está agora, Senhor, no hospital, está nos ouvindo. Talvez, ó Pai, a palavra do médico é que não tem jeito. Mas, ó Pai, nós cremos e liberamos uma palavra sobre a vida dele agora. A palavra final é do Senhor, não vem do homem. A palavra final é do Senhor. Por isso nós cremos, como está escrito em 2 Crônicas 7,14. Nós nos humilhamos diante de Ti, Te pedimos perdão, misericórdia, clamamos ao Senhor, sara essa nação, sara, Senhor, nações inteiras, paz de trazer vida, aonde tem morte. Nós cremos no Senhor, e cremos no poder da oração. Como intercessor, eu toco nesta hora no Teu trono com uma mão, e com a minha outra mão eu toco em cada vida que está nos ouvindo nesta noite, cada vida que está assistindo esse culto ao vivo, ou que esse vídeo que vai ficar gravado outras pessoas ouvirão, e a mesma bênção atingirá cada um que ouvir desta oração. Seja agora tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que está em mim, e através de mim, Ele traz cura para a sua vida e restauração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Uau, tem fogo aqui, hein? Tem fogo aí? Glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor. Sinto, creio que Deus está presente, Deus está nos ouvindo. Eu quero nesta hora, queridos, quero aproveitar desse tempo, compartilhar de uma palavra que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus, querido. Toma posse dessa palavra, entenda essa palavra. No sábado passado eu vim aqui como um profeta da esperança. E hoje eu estou aqui na condição de um profeta. Mas eu quero dizer para você que hoje, como boca de Deus nesse lugar,
Sou um profeta do avivamento. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor está te levantando nesta noite. Ou você que vai estar vendo esse vídeo em qualquer outro momento, seja de manhã, à tarde, à noite, seja o que for. Mas Deus está te levantando neste tempo presente como um profeta do avivamento. Amém? Queridos, o tema, confesso que um pouquinho diferentemente das outras vezes, esse tema ficou um pouco mais extenso. Falei, Senhor, mas é isso mesmo? E como eu creio que foi Deus que colocou no meu coração, então fiz questão de manter. O tema é esse: todo avivamento é precedido por um caos. É isso mesmo. Eu quero falar sobre avivamento. E quero que você entenda isso em nome de Jesus. Todo avivamento é precedido por um caos. Queridos, eu creio que Deus quer, através dessa palavra, te elevar de nível. Eu creio que através dessa palavra, Deus quer te levar num nível mais alto. Eu creio que através dessa palavra, Deus quer abrir os teus olhos, para que você tenha uma visão mais ampla, que você não ande por vista. A vista, ela é o natural. A vista, ela pode te enganar. A vista faz com que você tenha que tocar para perceber. Mas a visão não. A visão, você não precisa de fé para crer. Você precisa de crer para poder ver o seu milagre acontecer. Em nome de Jesus. Então, queridos, eu creio que se você crer nisso, isso vai mudar a história da sua vida. Quero falar sobre avivamento. Avivamento é a realidade do passado, mas que é uma necessidade para o nosso presente. Sabia disso? Avivamento é uma realidade do passado, porém, é uma necessidade para o presente. Queridos, entenda uma coisa: todo grande avivamento, quando você começar a estudar sobre avivamentos que nós vamos ver à luz da Bíblia, os avivamentos que nós já tivemos nessa terra, você vai perceber que todo avivamento, ele é marcado por momentos, né? Como estes que nós estamos vivendo no planeta. Todo avivamento, ele é precedido por um momento como este. Antes acontece algo dessa forma, e aí Deus começa a levantar homens e mulheres, os quais eu creio que são profetas do avivamento, que começa a trazer uma verdade de Deus, e isso começa a mexer com as pessoas, e através dessa unidade, porque você só consegue um verdadeiro avivamento, você vai entender, eu estou falando de avivamento de verdade, querido, estou falando de movimento não, estou falando de oba-oba não, a gente vê muito por aí oba-oba, e não é isso que eu estou falando de verdadeiro avivamento, ok? Avivamento. Então todo avivamento, ele foi precedido por um momento como esse, porque aí as pessoas se uniram, voltaram o coração para Deus e conseguiram experimentar o extraordinário. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero crer que Deus está te levantando. Se você está nos ouvindo nesta noite, eu creio que Deus está te levantando como um profeta do avivamento para este tempo de caos. E quando eu comecei a estudar, buscar em Deus uma mensagem, Deus me trouxe o profeta Abacuque. Em Abacuque capítulo 1, versículo 2, diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Agora, pulando para o segundo capítulo, capítulo 2, versículos 2 e 4, diz assim: então o Senhor me respondeu. Presta atenção, hein? Primeiro você vai ver o profeta clamando a Deus. Segundo, agora, olha só. Então o Senhor o quê? Me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que eu possa ler o que correndo passa.
Porque a visão, olha isso, hein? A visão é ainda para um tempo determinado. E até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. E aí, no capítulo 3, Abacuque, no versículo 2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Coisa tremenda. Queridos, presta atenção, vamos entender um pouquinho isso aqui. O livro do profeta Abacuque, ele foi escrito por volta aí de 2.600 anos atrás. Apesar da idade da escrita, esse livro, ele continua muito atual. Apesar da escrita, essa mensagem, ela é muito forte para os nossos dias. Abacuque, ele foi contemporâneo aí do profeta Jeremias, e a situação do povo, a situação do povo de Deus, hein? Era uma situação muito difícil naquela época. Por quê? O povo, eles simplesmente viraram as costas para Deus. O coração do povo estava cada vez mais distante de Deus. O coração deles estava cada vez mais distante do Senhor. E com isso o pecado cada vez mais levava o povo, a nação, se corromper. E aí Abacuque, ele clamou por um avivamento em meio àquelas desgraças, em meio àquele caos, em meio a tudo aquilo que Abacuque estava vendo. Abacuque, desesperado com a situação do povo, Abacuque, ele clama a Deus, para que Deus viesse a avivar a sua obra. Agora, presta atenção. Eu tenho muito medo, às vezes, algumas palavras que acaba virando, né, uma palavra corriqueira, rotineira e sem sentido no meio do povo de Deus. Isso é muito perigoso, porque às vezes você vê pessoas falando de avivamento como se fosse algo tão banal, como se fosse algo tão simplório, e não é. Quando você pega a palavra avivamento, primeiro ponto, ela não ocorre na Bíblia. Você não ocorre na Bíblia o verbo avivar. Não. Você vai ver empregado apenas uma vez na versão bíblica no português, né? Em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E é interessante que aqui é justamente o que? O avivar. Não é nem o avivamento, é o avivar. Mas, queridos, o que me chama a atenção, que é isso que você precisa entender para você saber realmente o que é um avivamento, que quando você pega essa palavra, por exemplo, o hebraico é raiá. Quando você pega essa palavra no grego, é avinazal, ou seja, anazao. E sabe o que significa literalmente essa palavra? Quando você faz essa junção, é vindo os mortos de volta à vida. Então avivamento não é oba-oba. Avivamento, querido, não é simplesmente falar em línguas estranhas, pular, virar cambalhota. Não, isso é gostoso, é legal. Também gosto, esse mover é legal, mas isso não é avivamento. Olha o que diz a palavra avivamento, querido, quando você pega o original, que é o avivar, é vindo os mortos de volta à vida. É você trazer vida aonde já tinha morte. É você trazer vida aonde tinha desgraça. É você trazer vida onde tinha um caos. Então, olha o que o profeta Abacuque diz: Senhor, ouvi da tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e faze-a conhecida. Queridos, olha o clamor por parte do profeta. O clamor do profeta era para que Deus realizasse novamente, os mesmos atos que ele havia realizado no passado. Porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos,
é o mesmo Deus, ele não mudou. É o Deus de ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus que operou no passado, que opera no presente e vai continuar operando no futuro. O nosso Deus não mudou, nós mudamos. As pessoas mudam, as pessoas viram suas costas para Deus. Mas Deus não muda, ele continua sendo o mesmo. E o profeta, sabendo disso, o profeta começa a clamar: Senhor, aviva a tua obra. Ou seja, Senhor, traga vida novamente aonde tem morte, aonde esqueceram do Senhor, aonde, Senhor, hoje só tem desgraça, problema, Senhor. Muda esse quadro, transforma esse quadro. Porque isso é muito forte e tem muito a ver com os nossos dias. O profeta Abacuque, nesse livro nós vamos encontrar duas vozes. Na verdade, você vai ver esse diálogo, né, entre o profeta e Deus. E aqui no primeiro capítulo, eu li o versículo 2, você vai ver o profeta clamando: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não te salvarás. Queridos, olha só, Abacuque, ele começa questionando a Deus, porque ele orava e o que parecia era que Deus não estava ouvindo a oração dele. Ele estava clamando a Deus e a impressão que o profeta tinha era que Deus não estava ouvindo. Ele começa a questionar, ele começa a ficar desesperado. Mas aqui é algo muito tremendo, porque quando eu trago isso para a nossa realidade, para os nossos dias atuais, quantos que não estão passando por situações parecidas, que oram e a impressão que tem é que as suas orações não passam do teto. A impressão que muitos têm hoje, que quando está orando, é que existe uma barreira que impede a sua bênção. Abacuque se sentia dessa forma. Ele clamava ao Senhor por causa da injustiça e por causa da opressão. Olha só o que diz no versículo 3 e 4. Por que razão me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Queridos, alguma semelhança com os nossos dias? Muitas, né? Iniquidade, opressão, destruição, violência, a lei frouxa, justiça falha e morte. É isso, o profeta ele começa a questionar Deus. Por que ele via as pessoas sofrendo? Por que ele via os ímpios maltratando o justo e parecia que nada acontecia, que nada mudava? Ele clamava a Deus, e a impressão que ele tinha é que a oração dele não chegava ao trono de Deus, porque o que o profeta via era o quê? Injustiça. Parecia que o ímpio estava tomando conta, né? A impressão que ele tinha era isso, e cada vez mais a violência crescia, muitos morriam, famílias eram destruídas, a justiça e a lei não funcionava para o pecador, não funcionava para o ímpio. E com isso, o profeta ele começa a gritar: Deus salva, Deus salva, salva Deus. Eu creio que neste tempo que nós estamos vivendo, nada, não que Deus tenha prazer na desgraça, não que Deus tenha prazer em ver coisas terríveis acontecendo com a gente, coisas tristes, não. Mas Deus permite certas situações justamente para que o povo volte o coração novamente para Ele, porque muitos viraram as costas para Deus. E para a gente falar de avivamento, uma igreja precisa entender que uma igreja que busca o avivamento, ela precisa entender que avivamento começa com um profeta que contagia o coração do Senhor, e com um coração de misericórdia, que ele começa a clamar para que Deus venha salvar. Porque esse é o projeto de Deus. O desejo de Deus é o quê? Salvar. O profeta buscava uma resposta do Senhor. E a impressão que ele tinha, né, Danilo, é que o Senhor não estava ouvindo. Queridos, o Senhor está atento a tudo. Não tem nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Deus não fica de braços cruzados, não.
É uma passagem que eu gosto muito dela, que se encontra em Isaías, capítulo 59, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Que nada passa despercebido aos olhos do Senhor, nada foge do controle. O ímpio nunca ficará impune, por mais que a justiça humana ela seja falha, por mais que a justiça humana o isenta de culpa, chegará o dia do acerto de contas. Isso é fato. Deus é justo e o mal será combatido, o mal será condenado. Mas o que Deus espera de nós é que tenhamos um coração como esse profeta do avivamento. Salva. O primeiro princípio que eu vejo aqui para um profeta atrair um avivamento, e eu creio que, como eu disse anteriormente, que todo avivamento ele é precedido por um momento como esse. E eu creio que se nós juntarmos as nossas forças como igreja, você que está me ouvindo, eu não estou falando agora de Ciprivan, eu não estou falando agora de batista, metodista, presbiteriana, assembleia, eu não estou falando agora de denominação, eu estou falando agora igreja de Cristo. Se juntarmos as nossas forças, se nos unirmos nesta hora, eu creio que nós podemos sim atrair um avivamento para essa terra. Mas o primeiro princípio para poder atrair um avivamento é o quê? É o clamor. Nós vimos isso. O profeta começa o quê? Clamando. O que significa clamar? Proferir em voz alta, gritar, implorar. E é isso que o profeta faz, ele começa a bradar: Senhor, salva! Senhor, salva! O desespero dele era tão grande porque ele queria a salvação. É interessante quando você vê ele clamando, né? E quando você pega aqui um significado do verbo, por exemplo, implorar, um sinônimo de clamar, pedir. E aí, se a gente for construir uma frase aqui, é um momento que a gente está vivendo, que a gente precisa de entender isso. Sabe o que é clamar? Pedir com lágrimas, ou em tom de súplica chorosa. Esse momento da gente se derramar, da gente se prostrar, dobrar o joelho mesmo, clamar ao Senhor: Senhor, salva, Senhor, não pode morrer sem salvação, Senhor. Quantos queridos que podem nessa hora estar morrendo sem Cristo? O avivamento que nós queremos não é simplesmente pensando em prosperidade, sendo que o avivamento ele também traz prosperidade, ele traz bênção, ele traz transformação, ele traz mudança para um ambiente, para uma cidade, para uma nação. Mas, queridos, o avivamento, o principal motivo que nós precisamos de entender, esse é o primeiro princípio para atrair um avivamento, é o clamor a Deus, para que Deus possa salvar. Pedir, clamando, implorando. Um clamor é uma súplica, é um pedido. E aí eu gosto de uma passagem que também se encontra em Jeremias, né, capítulo 33, versículo 3, que diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Olha o que diz: tem que clamar. Não adianta ficar em casa e ficar o dia inteiro vendo televisão. Não adianta ficar em casa e ficar o dia inteiro jogando peteca. Não adianta ficar em casa o dia inteiro brincando de videogame. Não adianta. Se você quer mudança, se você quer transformação, se você quer ver Deus agir nessa nação, se você quer ver Deus agir em outras nações, o primeiro princípio que você precisa de entender é o clamor. Clamar, se prostrar, dobrar-se diante do Senhor, é necessário, meu irmão. E aí eu quero dizer para você uma coisa: eu creio, precisamos orar para que coisas grandes e significativas aconteçam nesse nosso contexto, nesse nosso histórico. Eu creio, querido, que somos construtores de histórias novas. Eu creio que através disso tudo, a nossa intercessão, o nosso clamor vai gerar. Nós vamos transformar esse Brasil através da nossa oração. Nós vamos transformar. E aí, dando continuidade, correndo um pouquinho aqui para a questão do horário,
Um segundo princípio, nós vamos ver então, o primeiro princípio que nós vimos aqui, para atrair o avivamento, é o clamor. Agora, o segundo princípio que eu aprendo aqui com o profeta Abacuque, que é para atrair o avivamento, é saber ouvir. Isso aqui é muito interessante, querido. Olha só o que ele diz no capítulo 2, no versículo 2 e 4. Então o Senhor me respondeu. Se o Senhor respondeu, é porque ele ouviu. Muitos hoje estão preocupados só em falar e não para ouvir ninguém. Quantos hoje que quer ser dono da razão? Quantos hoje que só quer falar? Você vai conversar com alguém, às vezes a pessoa não deixa você falar, a pessoa quer um conselho, mas não para te escutar. A pessoa quer pedir um aconselhamento, mas não para te ouvir. A pessoa precisa de uma palavra, mas não quer parar para ouvir, só quer falar. O profeta, ele clamou no capítulo 3 do avivamento, mas nós vamos ver uma ordem aqui. No primeiro capítulo ele clama, mas no segundo, ele parou para ouvir e ele ouviu. Só consegue ouvir, meu irmão, é quem para ouvir. Só consegue ouvir quem para e dá atenção. Essa é uma virtude, né? Principalmente para quem trabalha em público, trabalha com pessoas, mas essa não é uma virtude qualquer, é uma virtude essencial. Ouvir na essência é regra básica para você identificar melhor as necessidades do outro. Ouvir na essência é necessário para que você identifique o outro, conheça o outro melhor. Ninguém consegue conhecer uma outra pessoa tão bem se não parar para ouvir e conhecer da sua história. Como que você quer que Deus fale com você se você não para ouvir Ele? Você só quer metralhar. Ah, Senhor, eu quero, e não para ouvir. Perdão, meu irmão. Assim você não vai conseguir atrair um avivamento. O segundo princípio para atrair um avivamento é você saber ouvir. E ouvir na essência. É necessário, muitos querem clamar a Deus, mas não param sequer para escutá-lo. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz, né? Se quiserdes, se ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Todo mundo quer comer o melhor dessa terra, mas nem todos estão dispostos a parar para ouvir. É necessário você parar para ouvir. Meu irmão, sem oração não tem como escutar a voz de Deus. Não tem como. Se você não parar para orar, falar com o Senhor, e ali nesse momento é um diálogo, é você e Deus. Minha filhinha Antonella, com 3 anos, eu ensinei isso para minha filha, para Vitória, que hoje está com 13 anos, uma bênção de Deus na minha vida. Hoje eu ensino para minha filha, que tem 3 aninhos, que dobra o joelho para poder orar comigo, Antonella, e eu falo para ela, filha, às vezes a gente está lá orando, o joelho dobrado, e ela, papai, agora é lá, ó, é com ele, é eu e ele, você e ele, não pode interromper. Queridos, é necessário parar para ouvir a voz de Deus. Sem oração não tem como escutar a voz de Deus. E sem palavra não tem como conhecer a vontade de Deus. Através da oração você vai escutar a voz de Deus. E através da palavra dele, você meditando na palavra, você vai conhecer a vontade dele. Tire esse tempo, meu irmão, para ouvir a voz de Deus. Tire esse tempo, para conhecer a vontade de Deus. Então, presta atenção. Primeiro ponto aqui é o quê? Primeiro princípio é o clamor. O segundo é o quê? Ouvir. E o terceiro? Jesus amado. Querido, o terceiro nível aqui que eu vejo aqui, que esse profeta do avivamento, ele agora eu já falo de nível. Ele chega num nível agora de intimidade com Deus. Porque só tem intimidade quem ouve. Só gera intimidade quem para ouvir. Porque quem para ouvir conhece particularidades. Então quando ele parou para ouvir a voz de Deus, que ele entendeu o que Deus queria passar, aí sim ele clama por um avivamento. E aí, querido, o que eu vejo aqui? Ele não clama por dinheiro, ele não clama por coisas parecidas, por coisas materiais, ele não clama por nada que viesse a satisfazer o umbigo dele. Porque quando ele olhou para a situação do povo, quando ele olhou para a situação daquela nação, bateu um desespero nele, porque ele viu como que as pessoas estavam sendo massacradas, como que o diabo, usando opressores, situações, coisas, estava oprimindo o povo.
Então ele começa naquela angústia de não aceitar ver o povo sofrendo. O que ele faz? Ele começa a clamar a Deus. Por quê? Pelo avivamento. E aí, queridos, sabe o que eu entendo? Avivamento não é oba-oba. Avivamento não é simplesmente movimento. Avivamento é transformação. Somente pessoas transformadas pelo poder de Deus pode gerar um avivamento. O próprio Jesus declarou em Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você conhece a Escritura, que você começa a clamar a Deus, que você clama, mas que você ouve, que você escuta, que você entende, você é transformado. E quando você é transformado, essa transformação começa a contagiar outras pessoas. E você aí sim, esse é o momento. Ouvi, Senhor, a tua obra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Olha que coisa tremenda. O profeta não pediu no início e nem no fim. O fim só Deus sabe. O início, todo mundo está 1000 por hora, todo mundo está cheio de amor, todo mundo quer pregar, todo mundo quer falar, todo mundo quer fazer, todo mundo está bem. Mas no decorrer da caminhada, as pessoas vão se distraindo, perdem o foco e acabam virando as costas para Deus. Avivamento, queridos, é ver Deus fazendo em nosso tempo as mesmas obras maravilhosas que Ele fez no passado, só que agora para que possamos ver com os nossos olhos. O profeta clama: aviva, Senhor, a tua obra. O interessante nessa frase é: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Talvez você hoje está nessa situação. Talvez hoje. Eu creio que Deus permitiu esse momento para que possamos valorizar mais. Muitos estavam simplesmente dentro da igreja e afastados de Deus. Muitos estavam dentro da igreja e longe de Deus. E com esse tempo, Deus une novamente as famílias. Propósito de Deus, família, projeto maior de Deus. Deus une mais as pessoas. Você começa a ver nas redes sociais todo mundo pregando a palavra, todo mundo profetizando, todo mundo com palavra de esperança, todo mundo com palavra de fé. Você vê as pessoas hoje se unindo de uma forma muito tremenda. E eu creio nisso. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Muitos confundem avivamento com euforia, mudança doutrinária, mas não. Avivamento, queridos, tem a ver com transformação. Para finalizar, eu trouxe 2 frases, eu gosto muito, tanto G.J. Morgan, ele tem uma frase que, para mim, define muito bem essa questão de avivamento. Ele exprime-se dizendo assim, a respeito de avivamento. Olha o que ele diz que é avivamento: despertar de novo na humanidade a consciência de Deus, mediante a presença interior do Espírito Santo. Eu creio que esse tempo, Deus está despertando de novo em você, que talvez que já tinha virado as costas para o Senhor, já não orava mais, fazia aquela oração, desculpa a franqueza, aquela oração patética, corrida, que nem sabia, estava falando uma coisa, mas na verdade estava pensando em outra. A boca falando, mas o coração longe de Deus. E eu creio que Deus está te despertando nesse tempo. Joseph W. Camp, ele tem uma frase que também para mim é tremendo. Ele diz que avivamento é sinônimo de reanimar aquilo que já tinha vida, mas que caiu no estado de declínio. Uau! Que frase! Quantos que estavam em queda, e esse tempo, eu creio que Deus permitiu para que você pudesse refletir, analisar, voltar-se para Deus. Volto a repetir: avivamento não é movimento. Movimento é emoção. Avivamento é transformação. Podemos e devemos sim, como o profeta Abacuque, clamar por avivamento, mas entender como a origem da palavra que eu trouxe para vocês, né? Avivar, trazer a vida para aquilo que estava morto. Muitos, queridos, já estavam mortos, mas eu creio que neste tempo Deus está levantando você, em nome de Jesus.
Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Daqui a pouco tem mais uma palavra de Deus aí para a vida de vocês. O apóstolo Robson já está aqui, creio que vai ser bênção, vai ser um canal de Deus também sobre a sua vida. Nesta hora eu gostaria que você realmente refletisse sobre isso que foi falado, querido. Clama a Deus por avivamento. Clama, busque, em nome de Jesus. Pai, nós aprendemos através da Tua palavra o verdadeiro sentido da palavra avivar. Nós clamamos por um avivamento, como o profeta Abacuque, que via tantas desgraças, um caos, coisas terríveis, justiça no país dividida, um de um jeito, outro de outro, o ímpio maltratando o justo, calamidade, famílias sendo destruídas. Ah, Senhor, apesar de tantos anos, tão atual essa palavra para nós, como Abacuque, nós queremos clamar: salva, salva vidas, salva, Senhor. Levanta profetas da esperança, levanta profetas, homens, mulheres, que profetizam avivamento, vida em meio à morte, esperança em meio ao caos. Levanta homens, ó Pai, dispostos, ó Pai, a ter uma palavra de fé, de encorajamento, mas principalmente, ó Pai, um coração que queima, que arde por salvação. Desperta em nós o verdadeiro sentido do Evangelho, o amor pelos perdidos, que tenhamos, ó Pai, a humildade e a sensatez para não olharmos simplesmente para o nosso umbigo, mas que possamos enxergar que tem umbigos muito mais inflamados do que o nosso, e que, como profeta Abacuque, nós, como profetas da nossa geração, possamos declarar: salva, 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 aviva a tua obra no meio dos anos. Amém e amém.